tarde, nós voltamos para mais uma videoaula, dando continuidade aqui ao tema energia, parte 4. Nessa parte nós vamos falar sobre o princípio da conservação da energia. O que é o princípio da conservação da energia? Esse princípio estabelece que a energia de um corpo ela se conserva na ausência de forças dissipativas. Ou seja, se não houver atrito, se não houver resistência do ar, a energia de um corpo ela não se dissipa, ela permanece constante. Ou seja, a energia potencial ela se transforma em energia cinética e que se transforma em energia potencial e isto é um ciclo. Isso não termina. Então vamos fazer aqui um exemplo. Ter aqui o nosso plano, a gente coloca aqui uma rampa. No final dessa rampa a gente vai colocar aqui uma mola. E nós vamos colocar aqui a nossa bola, aqui, o nosso corpo de massa M, numa determinada altura H. E aí, quando a gente coloca ele aqui nessa altura H, a gente tem que fazer um trabalho para colocar ele nessa altura. E a gente já viu que o trabalho é igual à variação da energia potencial. Então, a energia potencial gravitacional que esse objeto tem nessa altura aqui é mgh. Massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura na qual ele se encontra em relação a esse referencial. Na hora que a gente solta essa bola aqui, o que acontece? A força-peso começa a atuar sobre ela, ela vem descendo aqui por essa rampa e aqui embaixo ela vai ter uma determinada velocidade. Ela não tem mais energia potencial, que a energia potencial virou mgh, aqui h é igual a zero, e toda essa energia potencial foi transformada em energia cinética, mv² sobre 2. Essa bolinha continua andando, né? Ela não para, não existe força de atrito, não existe resistência do ar. E aí o que acontece? Ela vem aqui e comprime essa mola. E aí ela para. Né? Neste momento aqui, depois a mola vai empurrar ela de volta, mas existe um momento aqui na hora em que a velocidade dela se transforma em zero. A velocidade é nula. E ela comprime a mola num determinado tamanho x. E aí toda a energia, né, aqui transforma-se novamente em energia potencial elástica, que a gente já sabe, é dado por k, x² sobre 2, onde k é a constante elástica da mola, e x é essa deformação aqui que ela sofreu para segurar ou amortecer a bola. O que acontece aqui? Né? No meio do caminho, vamos dizer que aqui nesse momento aqui, h sobre 2, mgh, que era a energia potencial inicial, ela tinha sido transformada. Metade dela continuava como energia potencial, mgh sobre 2, porque agora a altura é h sobre 2, e existia uma outra parte que transformou-se em velocidade. Ou seja, mv² sobre 2. Ou seja, a energia se conservou. Aquela quantidade de energia inicial, que era somente potencial, agora é composta de duas parcelas. Uma parcela de energia potencial, uma parcela de energia cinética. Aqui, neste momento, ela só tem energia cinética e, neste último momento, só existe energia potencial elástica. Ou seja, a energia potencial gravitacional virou energia cinética e a energia cinética virou energia potencial elástica. Então, as três coisas, né, nos diferentes momentos, têm o mesmo valor. mgh, que era a energia potencial inicial aqui, gravitacional, virou energia cinética neste segundo momento aqui, que depois virou energia potencial elástica neste terceiro momento aqui, a hora que a bolinha comprimiu a mola.
Outro exemplo de conservação de energia é o pêndulo. Se nós tivermos aqui, né, uma massa, uma bolinha presa por um fio, na hora que a gente larga, essa bolinha começa a se movimentar e ela forma um pêndulo. E ela fica aqui fazendo uma trajetória semicircular e ela fica andando de um lado para o outro. Ele vai até um ponto máximo, então existe um ΔH aqui entre o ponto mínimo e um ponto máximo. Neste ponto máximo é onde a minha energia potencial é a maior, ela é mg∆H. Neste outro ponto mínimo aqui é onde a minha energia cinética é a maior de todas, é o lugar onde ele tem maior velocidade, mv²/2. E no meio do caminho aqui ele tem uma mistura de energia potencial e energia cinética. Aqui tem muita energia potencial, aqui tem muita energia cinética e nenhuma energia potencial. Aqui tem muita energia potencial e nenhuma energia cinética. No meio do caminho existe um pouco de energia potencial, um pouco de energia cinética. E ela fica andando de um lado para o outro. Esse é o nosso movimento pendular. E como a gente está falando aqui em conservação de energia, ou seja, não existe atrito nem nos fios, nem na resistência do ar, este movimento continua indefinidamente. Ele fica aqui para sempre. Se não existir atrito, não existir força dissipativa, isso continuaria funcionando para sempre. Isso podia ser um pêndulo, ou isso aqui podia ser uma rampa de skate, e o nosso amigo aqui ia ficar andando de skate para o resto da vida sem precisar fazer força. Ia ficar aqui, ou a criancinha ia ficar no balanço aqui sem a gente precisar fazer força, sem ficar precisando empurrar toda hora. A única hora de fazer força é na hora de parar o balanço. Então vamos fazer aqui um exercício agora para a gente explorar todas essas condições de conservação de energia. Vamos lembrar da aula anterior, vamos pegar aquele tijolo que estava lá no 12º pavimento. E se aquele tijolo que estava lá no 12º pavimento cair e for amortecido por uma mola de constante elástica igual a do exercício anterior, a gente pergunta-se aqui: qual a velocidade do tijolo quando esse passa pelo 6º pavimento? Outra pergunta: qual a velocidade do tijolo imediatamente antes de ele tocar a mola que está no nível do solo? Terceira pergunta: qual a deformação máxima da mola? E D: quando a mola se expandir e empurrar o tijolo para cima, qual a altura máxima que este tijolo alcançará? Então vamos lá, pedacinho por pedacinho, uma parte de cada vez. Então, se o tijolo que estava no 12º pavimento cair e for amortecido pela mola, qual a velocidade do tijolo quando ele passa pelo 6º pavimento? Então vamos lá, quais são os dados? Lembrando, no instante t0 ele estava no 12º pavimento, a altura do pavimento é de 3 metros, a massa é de 2 kg, isso tudo foi do exercício anterior, e nós sabemos o quê? Que energia potencial é igual a mgh, massa, gravidade, altura, energia potencial inicial mais energia cinética inicial igual a energia potencial mais energia cinética em qualquer instante. Então agora a gente já pode começar a usar as nossas equações. Energia potencial inicial, mgh. Energia potencial igual a massa, que é 2, g, que é 10, e altura, que são 12 andares, 12 pavimentos, vezes 3 metros em cada pavimento. Energia potencial inicial, 720 joules. A energia potencial, quando ele está passando pelo 6º andar, é 2 vezes 10 vezes 6 vezes 3, que é igual a 360. Então a energia potencial dele saiu de 720 e passou para 360. O que mais que eu sei? Eu sei que energia potencial inicial mais energia cinética inicial é igual a energia potencial no momento qualquer mais a energia cinética neste momento também. 720, energia cinética inicial ele estava em repouso, então era só 720, não existia nenhuma energia cinética lá no 12º andar. Energia potencial na altura do 6º andar é 360 e energia cinética a gente sabe que é mv² sobre 2.
720, 360 passou aqui subtraindo, é igual a 2 vezes, que é a massa, vezes velocidade ao quadrado sobre 2, velocidade ao quadrado igual a 360, velocidade igual a 19 metros por segundo. Então ele sai lá do 12º pavimento e quando ele passa pelo 6º pavimento, ele está com energia potencial igual a 360 e velocidade igual a 19 metros por segundo. Vamos continuar aqui o exercício. Qual a velocidade do tijolo agora, imediatamente antes de tocar a mola que está no nível do solo? Então os dados a gente já sabe, são os mesmos, e a gente sabe também das equações. E agora a gente tem que energia potencial inicial a gente já tinha calculado, era 720. A única diferença agora é que a energia potencial agora no nível do solo é 2, que é a massa, vezes 10 gravidade, vezes a altura. A altura é 0. Então, a energia potencial dele ao nível do chão é 0. Voltando às equações aqui de conservação de energia, potencial mais cinética no instante 0 igual a potencial mais cinética em qualquer instante. 720 igual a 0 mais mv ao quadrado sobre 2. V ao quadrado igual a 720. Velocidade igual a 26,8 metros por segundo. Então ele saiu lá de 12º andar, no 6º andar ele estava com 19 metros por segundo de velocidade, era o exercício anterior, e agora 26,8 na hora que ele chega no nível do chão. E agora ele vai fazer a próxima pergunta, que é o seguinte: agora ele vai ser amortecido pela mola. E qual vai ser a deformação máxima dessa mola? Então vamos lá. Os pavimentos são os mesmos. A constante elástica da mola da videoaula anterior a gente tinha dado que era 100 newtons por metro. E nós sabemos o quê? Que energia potencial é mgh, energia potencial elástica é igual a K vezes x ao quadrado sobre 2, onde x é a deformação. E a gente sabe que a conservação de energia diz que energia potencial mais energia potencial elástica igual a, no instante 0, é igual a energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica em qualquer instante. Então eu tinha lá, repetindo aqui as continhas, no instante inicial era 720, no instante final ao resto do chão é 0, e eu tinha agora que 720 igual a kx ao quadrado sobre 2, k igual a 100, x ao quadrado sobre 2, a gente rearruma aqui para fazer as contas, x ao quadrado igual a 14,4, x igual a 3,8. Ou seja, a mola se comprime 3,8 metros para poder amortecer a queda deste nosso tijolo. E a última parte do exercício ele pergunta: quando a mola se expande e empurra o tijolo para cima, qual a altura máxima que este vai alcançar? Vamos lembrar, dado que não há perda de energia, né? Nós estamos falando aqui num mundo ideal onde não existe atrito, não existe resistência do ar. O tijolo será impulsionado até a mesma altura de onde ele partiu, ou seja, até o 12º pavimento, ou seja, a H máxima dele é 12 vezes 3, que é igual a 36 metros. A altura final, 36 metros. Vamos resumir esse exercício aqui para juntar os 4 partes dele. Então, ó, o tijolo parte do repouso e da altura de 36 metros. Ele tem energia potencial de 720 joules naquele momento e energia cinética igual a 0. Na altura do 6º pavimento, ele está com uma velocidade de 19 metros por segundo, e aqui ele tem energia potencial igual a 300 vezes 60 e energia cinética igual a 360. Na altura do solo, ele está com velocidade de 26,8 metros por segundo, energia potencial é 0 e energia cinética igual a 720 joules. E aí ele encosta na mola, a mola amortece a queda, no ponto de deformação máxima a mola está comprimida em 3,8 metros e nós temos o seguinte: energia potencial elástica é 720
energia potencial gravitacional está no solo é zero, e energia cinética, porque é o ponto de deformação máxima da mola, energia cinética igual a zero. Então o que a gente teve aqui foi uma transformação. A energia potencial gravitacional foi se transformando em energia cinética, que no resto do solo era totalmente energia cinética, e no final do comprimento da mola só existia energia potencial elástica. Mas sempre 720, 360 mais 360, 720, aqui energia cinética 720, e quando a mola está comprimida, 720. Ou seja, em todos os momentos da trajetória do tijolo, ele sempre teve a mesma quantidade de energia. E na hora que a mola empurra o tijolo, ele faz o caminho inverso até alcançar o 12º pavimento. Ele passa aqui no resto do solo, na hora que ele desencosta da mola, ele é lançado com 26,8 metros. Na hora que ele passa pelo 6º andar, ele está com 19 metros. E lá em cima, ele chega até o 36º metro, 12º pavimento, com velocidade zero, e aí começa a cair tudo de novo. E assim ele ficaria indefinidamente, porque não existe perda de energia. Um ambiente sem atritos, sem resistência do ar, este movimento continua indefinidamente. Então o que nós vimos aqui hoje foi conservação da energia, ou seja, que na ausência de forças dissipativas, ou seja, força de atrito, a energia se conserva. Então, no momento inicial, energia potencial gravitacional mais energia cinética mais energia potencial elástica é igual a energia potencial gravitacional mais energia cinética mais energia potencial elástica no instante t. Então, esta soma é sempre constante, ou seja, em qualquer momento esses três termos terão a somatória desses três termos terá o mesmo valor da somatória desses três termos no outro instante qualquer. Muito obrigado por assistirem mais essa videoaula e nos vemos no próximo capítulo.